Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Meu nome é Yasmin Mayonki, eu sou guia e professora de desenho humano e hoje eu quero dar umas dicas rapidinhas para você que é projetor e como você pode seguir a sua estratégia de vida. Bom, então a estratégia de vida é a maneira como você foi feita para iniciar as coisas com leveza, como se fosse a receita mágica se você quiser ter uma vida alinhada e um destino mais luminoso. E a estratégia de vida dos projetores é aguardar o reconhecimento e aguardar o convite. Muito resumidamente, porque eu tenho uma aula aqui só para isso, mas muito resumidamente, o desenho humano, ele explica pra gente que o projetor, ele tem uma aura que é penetrante, o projetor, ele tem uma aura que foca e que realmente absorve o campo energético de uma outra pessoa, e isso é uma das razões do porquê pra gente é melhor a gente aguardar ser reconhecido e aguardar ser validado para que a outra pessoa não sinta que o que a gente está fazendo é uma intrusão, que a gente está invadindo o espaço de uma outra pessoa. Além disso, eu falei isso num outro vídeo também, gente, não tem nada pior do que dar a coisa certa para a pessoa errada. Muitas vezes o projetor, ele tem um conselho muito valioso, ele tem uma ideia, ele tem uma orientação para compartilhar com o mundo. Mas se ele fazer isso com a pessoa errada, ele não é reconhecido, às vezes ele fica até amargurado depois de fazer isso, ele pode começar a questionar o próprio valor dele, ele pode achar que o que ele tem a dizer não tem valor, quando na verdade tem sim muito valor, a gente só precisa saber a hora certa e as pessoas certas. Então, a melhor maneira sempre de você compartilhar os seus dons, os seus talentos, a sua visão é realmente para ou quem te fez um convite formal ou até quando você sente que existe um espaço energético para fazer isso. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, como que a gente pode fazer no dia a dia para se alinhar energeticamente e também criar a oportunidade para que esses convites cheguem? Porque a ideia, gente, não é que vocês fiquem assim, sentados embaixo do sofá com a luz apagada, esperando alguém te encontrar e vir te fazer o convite da sua vida. Não é assim que funciona. A gente também tem que se colocar no mundo para que os convites possam chegar até nós. Mas um ponto muito importante é que quando o projetor está alinhado, quando ele faz as coisas com leveza, ele tem muito mais magnetismo para atrair e ele não precisa fazer tanto esforço, ficar tanto indo atrás das coisas efetivamente e muito mais, deixando as pessoas encontrarem ele. Então, o que eu diria para todos os projetores que funcionou muito para mim e funciona para todas as minhas clientes é: se você é um projetor de energia, provavelmente tem algum tema, algum assunto que você ama estudar. Não necessariamente você precisa estudar ele da maneira tradicional, mas tem alguma coisa que você tem curiosidade, que você tem interesse. Muito provavelmente isso aqui já vai te dar uma dica do qual é a sua zona de genialidade, o que você gosta, pelo que você se interessa. Eu, por exemplo, sempre gostei de autoconhecimento, sempre gostei de espiritualidade e hoje realmente eu sou uma guia dentro desse tema, que é o que me interessa. Mas eu tenho amigas projetoras que são médicas, eu tenho amigas projetoras que são consultoras de imagem, tem projetor que já foi presidente dos Estados Unidos. Cada um sabe o que gosta e o que veio aqui fazer. Então, essas coisas que você gosta, esses temas que você tem interesse, já te dão um grande sinal de o que talvez você deveria estar fazendo aqui. E aí, o que é muito interessante? Que você de fato estude esses temas, que você se aprofunde o quanto você quiser, que você realmente se dedique, se entregue, mergulhe nos universos que te interessam e que você conte para as pessoas o que você está fazendo, que você fale a sua visão, o que você acha disso. Então, hoje a gente tem ao nosso dispor uma série de recursos que permitem com que a gente compartilhe a nossa opinião. E o projetor, ele veio aqui justamente para isso, para falar a visão única que ele tem sobre algumas coisas. Então, mesmo que você esteja falando sobre uma coisa que várias pessoas já falaram antes, a sua visão ela é única. O que você está enxergando, o que você vê nesse meio. E aí é muito legal que você compartilhe isso para as pessoas. Eu sinto que aqui no Brasil a gente ainda usa muito o Instagram e por bastante tempo eu tentei me encaixar mesmo no modelo do Instagram porque ele é eficiente, é uma vitrine eficiente, mas pelo menos para mim, energeticamente era muito pesado estar ali, tipo, constantemente todos os dias. Então, é muito legal você ter uma vitrine do seu trabalho, é muito legal você falar para as pessoas a tua visão, o que você acha, mas não precisa ser de uma maneira enrijecida. Então, eu, por exemplo, gosto muito de vir aqui no YouTube, você pode ter um podcast, você pode ter uma newsletter, você pode, sei lá, ir compartilhando as coisas, mas é muito legal que você tenha uma plataforma que as pessoas elas possam te encontrar, que elas possam saber como te acessar. Então, se você escolhe, por exemplo,
ir para a internet para falar o que você vê, né, da área que você tem, é muito legal que você tenha, por exemplo, um link que as pessoas possam falar com você, que elas possam saber dos seus serviços, que você tenha mais ou menos as coisas ali meio estruturadas para as pessoas te encontrarem. Porque eu, por exemplo, poderia ser a melhor profissional de desenho humano do mundo, que se eu não falasse disso para ninguém, ninguém ia saber que eu estava ofertando esse serviço. Então, isso é muito legal. Primeiro, então, que eu falei, né? Estuda o que você ama e aí tem essa coragem de compartilhar isso, de ter uma vitrine do seu trabalho, de falar para as pessoas o que você faz, para que as pessoas cheguem até você. Um outro ponto muito legal é vocês cuidarem da própria energia, vocês se elevarem, vocês de alguma maneira estarem bem. O projetor, ele não pode correr o risco de ficar amargurado se ele quer receber convites, porque isso faz com que você cria uma aura que é repelente a esses convites, sabe? Parece que os convites não chegam até você, a gente afasta os convites. Por quê, gente? Porque o bem-estar, ele é muito atraente, ele é muito magnético. Não é muito difícil da gente perceber isso. Quem que você quer do teu lado? Uma pessoa que é legal, que é alto astral, que você se sente bem do lado dela, ou sei lá, uma pessoa que tá sempre reclamando da vida? E até se você pensar, por exemplo, em oportunidade de emprego, quem que você quer contratar? A pessoa que é pra cima, que você sente uma energia boa, ou aquela pessoa que você sente que tá muito amargurada? Então, pra gente isso é muito importante, porque os convites continuem chegando, a gente precisa estar bem também. E a melhor maneira de você estar bem é você cuidando da sua energia, cuidando de quem você é, aprendendo a dizer não, se priorizando um pouco, pausando, tendo, né, esse tempo para descansar, para ficar bem, para se conectar com a natureza. Se você não sabe nada sobre projetores, assiste o vídeo de tipo de energia, tem várias dicas lá, mas é muito legal que vocês cuidem da própria energia. Se tem uma coisa que deixa o projetor muito ressentido, é o cansaço físico. E quando a gente tá cansada, a gente não atrai nada pra nossa vida, e isso até inteligente, é uma medida de proteção, se você for pensar. Porque imagina que você já tá super exausta no seu dia a dia. Por que o universo vai te mandar ainda mais clientes para você ficar ainda mais cansada? Então é muito legal criar mesmo essa rotina que tenha muita leveza. E talvez no começo vocês vão sentir um pouco de culpa de viver assim. Mas depois que você percebe que, de fato, você agrega mais valor pro mundo quando você cuida de você, quando você tá bem, e que no seu caso menos é mais, fica muito mais fácil de você começar a colocar a sua magia no mundo com essa certeza de que dessa maneira, cuidando de você, você vai conseguir entregar o teu melhor pro mundo, e não é quando você tá exausto, não é quando você tá cansada que isso vai acontecer. Pra gente esperar pelos convites, muitas vezes, pelo menos já aconteceu comigo, de eu me sentir um pouco impotente, de eu achar que eu não tenho controle nenhum sobre isso, ou de eu ficar com pressa para as coisas acontecerem da minha própria maneira. E aí, vale muito a pena você entender se você não tá tentando se comparar com alguma pessoa, e essa energia de competitividade, ela não tem nada a ver com a energia projetora. A gente é muito mais uma cooperação, e a gente sabe que tem espaço para todo mundo. Então, se conecta cada vez mais com esse sentimento de abundância, de que tem lugar para todo mundo, de que tá todo mundo na hora certa, no lugar certo, que você tem o seu próprio ritmo, e começa a deixar de lado essa ideia de comparação. E às vezes tudo que a gente precisa fazer para ter esse estalo de consciência é se ver de fora. E às vezes você pode se enxergar e pensar, nossa, por que eu tô tentando me encaixar? Por que eu tô tentando ser perfeita? Porque eu quero pertencer, porque eu quero ser amada. E aí você pode ter compaixão com o seu próprio processo e saber que existe sim um mecanismo da sua psique, do que seu ego, que precisa desse pertencimento, mas você pode se fortalecer de outras formas para você não ficar refém disso. Então você pode se cuidar, você pode se reconhecer, você pode se validar. E é muito louco assim, porque quando o projetor ele realmente se valida, ele se reconhece, e não necessariamente é um processo fácil pra gente, porque de fato, muitas vezes a gente é expert em ver o outro, em ver como o outro é bom, e a gente não consegue se ver dessa mesma maneira. A nossa aura, ela não tem muito esse mecanismo, essa facilidade que a gente tem de olhar para o outro, da gente olhar para a gente mesmo. Mas quanto mais você vai integrando na sua autoimagem essas coisas que você é boa, essas coisas que você faz bem, e você vai mesmo se valorizando, sabendo que você tem algo de muito único para oferecer para o mundo, mais você vai também atrair para sua vida as pessoas que também te reconhecem e as pessoas que também te valorizam. Um projetor, ele não precisa de convite para estudar, para se movimentar, para ir no supermercado, para nada disso, mas para as grandes coisas da nossa vida, normalmente as coisas fluem mais naturalmente.
naturalmente com um convite. E aí, às vezes eu percebo que a gente fica meio na dúvida, né? Ah, como que é isso? Será que eu tô invadindo o espaço do outro ou não? Então, por exemplo, se a gente pensar nesse lugar das redes sociais, talvez a pessoa que está te seguindo, ela já fez essa abertura, ela já fez esse movimento, e aí você vai lá e você posta o que você está fazendo, o que você não está fazendo, isso já é um convite. Às vezes também a gente sente isso no nosso dia a dia, sei lá, tipo uma amiga que sempre vem desabafar com você e um dia você sente que você pode ser, assim, bem direta e dar o seu conselho e ver o que a pessoa, né, o que você realmente acredita. Talvez essa pode ser uma coisa que você pode fazer também, se as pessoas vêm até você para desabafar ou para te contar alguma coisa, você pode perguntar, olha, você só quer colocar pra fora ou você quer a minha orientação, você quer o meu conselho? E a partir do momento que essa pessoa ela dá essa abertura, você também vai se sentir bem mais valorizada. E aí, gente, tem aquela frase que é meio clichê, mas que tem tudo a ver com os projetores, que quando a gente cuida do nosso jardim, quando a gente tá florido, as borboletas também vêm até a gente. No seu caso, é muito mais cuidar desse jardim. Então, se conhecer, estudar, se divertir, sabe? Trazer leveza pro seu dia a dia, montar uma vitrine da sua maneira, o que funciona para você e deixar as borboletas virem até o seu jardim.